Senhor fala, isso é uma realidade, Deus. Tanto amor, meu Senhor, me constrange, me derreto por dentro de mim. Fala comigo. Eu preciso, Deus. Eu preciso ouvir tua Preciso te ouvir. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar sobre Para mim. mudar o meu modo de ser, Deus. Meu olhar, meu viver, meu coração, Eu Deus. preciso ouvir tua voz. Olha pra mim. Eu preciso esse olhar Essa oração, Deus. pra mudar o meu Modo de ser, para mudar meu olhar, meu viver. para ser como és. Eu preciso, Deus. Preciso, Deus. Pra mudar de ser, Só Ele faz isso. pra mudar meu olhar, meu viver. Só nele isso é possível. Ser como és, meu Senhor. Só a palavra dele faz isso. Preciso de ti. Só tua palavra, Deus. Não há outra palavra. Fala comigo. O mundo foi criado pela tua palavra. Preciso ouvir O nosso coração muda pela tua palavra. Jesus é a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Preciso ouvir tua voz. E é verdade, Deus. Por isso que nós falamos, mais ou menos não, excelência, porque é para ti que nós damos a nossa vida e o nosso louvor. Fala, meu Deus, ao nosso coração, começando em nós, para abençoar nossa casa, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode se sentar no seu lugar. Outra hora nós vamos orar melhor, cantar um pouquinho mais, por causa do nosso horário, né? E sempre oferecendo para Deus o nosso melhor louvor, né? Como eu falei, qualquer coisinha errada tem que começar de novo e fazer com excelência. Senão é para Deus, né? Deus não quer qualquer coisa. Nós vamos hoje então falarmos um pouquinho aqui sobre a nossa posição de... Nós vamos poder falar assim de como fosse o irmão mais velho, mas não é o irmão mais velho nesse tipo natural, né? Pastor, eu não sou o irmão mais velho, né? Ou eu não tenho irmãos, ou eu sou mais novo. Não é nesse sentido, né? Mas é no sentido de posição, né? Essa mensagem, até um pedacinho dela nós vamos ouvir uma mensagem até que foi um pedacinho dessa mensagem, um pedacinho dela, não toda, né? Só um pedacinho dela. A gente vai uma palavra até que o pastor Alcides, não era missionário Alcides, né? Pastor Alcides, acho que foi em 2006 que eu vi essa pregação dele, não toda, né? Só um pedacinho. O resto depois Deus acrescentou mais para eu pregar. Ele falava dos dois irmãos e nós vamos falar sobre isso. Então, entre aspas, irmãos mais velhos, entre aspas, não que fosse de verdade de sangue. Então nós vamos ouvir então aqui a palavra, irmãos. Hoje a gente não vai colocar o telão, a gente vai ficar mais na Bíblia aí, você pode anotar, ou tiver dificuldade para achar, você anota, depois procura em casa, tá? Mas sempre confira em nome de Jesus aí se nós estamos pregando, se isso está na palavra de Deus, né? Então, Êxodo, então você já deve ter até lido, né? Nessas leituras aí da Bíblia, Êxodo 32, quando Moisés está lá no Monte Sinai, né, no alto, Deus está dando a direção para ele, as regras, as direções, e 40 dias passam, e o povo lá no pé do monte começa a achar que ele morreu, começa a achar que ele terminou a vida dele, né, que tudo estava acabado, e eles fizeram um bezerro de ouro e tal, né, e Deus ele ficou brabo, né? Ai, que horror, pastor. Eu falei, a gente não pode ter uma visão romanceada, né? Como algumas pessoas aí que acham que conhecem a Deus têm. Nós temos que pregar a Bíblia, né? E a Bíblia não é pesada quando Deus é duro, e a Bíblia não é leve quando Deus ele é suave. Ela é o que ela é, né? Só e aí Deus ficou bravo.
sobre Moisés, nós vamos ver aqui agora. O povo está trocando eu, eles não querem mais eu, eles fizeram um bezerro de ouro com as joias, né, que o pessoal trouxe, né, do Egito, lá, inclusive até foi Deus que permitiu, que quis, né, e eu vou acabar com tudo, e através de ti eu vou começar uma nova geração. E aí então nós vemos aqui, pelo menos na oração, o que Moisés falou. Êxodo 32, nós vamos ler aqui do versículo 7 em diante, tá, moço? Fala assim, ó: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fiz Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Que horror, não? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha que forte, não? Lembra que isso aqui nós já estamos depois que os 10 mandamentos foram dados, né? Não que antes fosse permitido, mas agora qual é o primeiro mandamento? Não, era que não houvesse outros deuses e que, né, não fosse feito imagem de nada. E o pessoal então descumpre exatamente de uma vez só, né, de uma paulada só, né? Eles já vão descumprir. Ele falou assim: eles escolheram outro Deus, então eles não podem mais andar comigo. Eu vou acabar com todos. Isso é forte de falar, né? Mas eu volto a falar: a gente não pode, né, querer, né? Deus não é duro quando ele é, né, ele é firme. Não, ele é o que ele é. E só eu vou permitir que todo mundo aqui venha a ser destruído, né? E eu vou começar através de ti. Moisés tinha 2 filhos, né? Através de ti eu vou fazer uma grande nação. Então você vê, né, irmãos, que Deus vai falar isso, né, irmãos, para Moisés, né? Mas você vê que isso que era também, isso era até uma prova para ver como é que era o coração de Moisés, né? Opa! Então quer dizer que agora, os meus filhos, ele tinha 2 filhos, né? O Gerson e o Eliezer. Então eles vão ser... Tudo bem, não, tá bom. Quem sou eu para falar contigo, Deus? Não, né, irmãos? Aquilo foi até uma prova, aquilo foi até um teste para ver, né? Por isso que eu volto a falar, desde quando Deus tinha que pedir autorização para Moisés para fazer alguma coisa. Claro, né? Ele estava provando, ele estava vendo. E como que Moisés reagiria? E ele fez uma proposta: olha, é o seguinte, eu vou fazer dos teus 2 filhos, vou começar através de vocês uma nova geração, né? E aí o 11 fala assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, disse: ó Senhor, porque se acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão, porque hão de falar os egípcios dizendo: para o mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Olha só, né, Moisés falando com Deus, né? Senhor, mas aí o pessoal, os egípcios, eles não vão dizer isso, que o Senhor tirou eles só para fazer mal, que o Senhor tirou eles. O que ele começou a falar, né, irmãos? Ele nem começou a falar sobre o povo. Então é aquilo que nós sempre falamos, né, irmãos? Quando nós abençoamos a nossa casa, não é fazer vista grossa sobre o pecado. Pecado é ruim e pecado leva para o inferno. E só Jesus tira pecados, né?
mas é o que, né, irmãos? É como o nosso advogado, né? Como nós fôssemos advogados ali abençoando. Senhor, eu não abençoo o pecado, eu abençoo o pecador. Eu não concordo com o que está errado, mas eu abençoo a pessoa que está no erro, né, irmãos? Por isso que isso é a intercessão, né, irmãos? Como nós já vimos e nós viemos aqui fazer. Então Moisés falou: Senhor, não faz isso, orando a Deus, né? Como se ele conseguisse convencer Deus, mas ele estava falando, né? E aí no 13 ele fala assim, mais um argumento, ó: lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste: multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei à vossa semente toda essa terra, de que te tenho dito, para que a possuam por herança eternamente. Então é aquilo que nós falamos, né, irmãos? Orar não é só conversar, né? Como se eu falasse me perdoe falar, qualquer besteira da minha cabeça e Deus ele tivesse que agir. Não, 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 não. Deus age pela sua palavra, né? Então Moisés falou: Senhor, lembra então do Abraão, do Isaque, do Jacó. Lembra que o Senhor prometeu a eles que o Senhor daria para a descendência deles toda essa terra. Então olha como é que pode, não? Ele estava ali falando, né, moço? Ele não estava dizendo: não, Senhor, capaz, o povo não é rebelde, não, bem capaz, Senhor, o povo é tudo gente boa, só falta brotar as asinhas nas costas. Não, imagina, né? O povo é querido. Não, isso não é pregação, isso é outra coisa. Não, ele reconheceu, mas ele fala: Senhor, por causa da fidelidade, da aliança que o Senhor tem com os teus servos, olha para este povo. Então é isso que nós novamente fazemos hoje, né, irmãos? Hoje nós não oramos em nome de Abraão, Isaque e Jacó. Hoje nós oramos em nome de Jesus. Por isso que eu volto a falar: Senhor, eu abençoo o meu familiar em nome de Jesus, né? Senhor, eu repreendo o mal contra aquela pessoa em nome de Jesus. Senhor, o Senhor nos deu uma promessa, e essa promessa não volta vazia. Ser, né, eu e a minha casa. Senhor, então abençoa a minha família, abençoa os meus parentes em nome de Jesus, né? Ou seja, usando a palavra. E aí então o 14 fala assim: então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ou seja, né, Deus não fez. Aí que tá: pastor, mas a Bíblia fala que Deus não se arrepende. Aí a turminha a letra mata. Como é que vai explicar isso aqui então? Se lá em Números fala que Deus não se arrepende, e aqui já fala que Deus se arrepende. E aí? Gênesis 6 fala que Deus se arrependeu de fazer o homem. E aí? Então, né, irmãos, aí a turminha a letra mata. Como é que explica isso aqui? Se uma palavra fala que Deus se arrepende, e aqui já fala que Deus se arrependeu, aí entra em curto-circuito, né? Só porque não vão se aprofundar na palavra. Então, né, irmãos, a questão do se arrepender ou não, em que questão que é, né, irmãos? Se arrepender, né? Ele não se arrepende das suas promessas, né? Aquilo que ele falou, a aliança dele. Porque mesmo que ele tivesse, né, irmãos, consumido toda aquela nação, Moisés vinha da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. Então ele não estaria quebrando a palavra dele, né? Porque Moisés vinha, e logicamente os filhos dele vinham também. Então ele não estaria quebrando a palavra. Ele não estaria quebrando a palavra. A promessa não. Mas ali, nesse sentido aqui, vamos se arrepender. Que sentido ali, né? Aquele sentido tipo assim, de não. Ele conseguiu, entre aspas, acalmar. Deus não soube se acalmar. Então que adianta, né? Não adianta, não, querer ser uma bênção para os de fora e não ser para mim mesmo, né? Então é isso aí. Então não adianta. Mas aqui então
colocando no contexto, né, irmãos, até que então. Depois ele subiu de volta no monte, aí ele orou mais 40 dias pelo povo. Mas o que nós vimos no contexto, né, irmãos? Ele não era perfeito, não, né? Mas o Moisés é como se fosse o irmão mais velho, né? Como se ele fosse ali o responsável por dar a direção, como se ele fosse ali o responsável por guiar o povo, como ele é na verdade, né? Como se ele fosse o responsável de abençoar. Então nós somos também o irmão mais velho, né? Não no sentido carnal, mas no sentido espiritual. Mas é que ele foi uma bênção, né? Se depois a maioria do povo ali não aproveitou a chance, azar foi deles. Mas Moisés fez a parte dele, né? Então, glória a Deus. Aí nós vamos ver agora um outro. Tem mais um monte de gente que nós poderia pregar. Não dá tempo. Nós vamos lá para a parábola do filho pródigo. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. O pessoal também de casa pode acompanhar. O pastor está sem máscara, mas aqui eu estou acho que mais de 5 metros longe do povo, tá bom? Depois embaixo do altar eu coloco a máscara para falar com eles. Lucas capítulo 15. Nós vamos pegar aqui, irmãos, o trem andando, a Maria Fumaça andando, no 25, tá? Nós vamos quando o irmão mais velho chega na parábola. O irmão, quem representava primeiramente o irmão mais velho, pastor? No primeiro contexto, né, nós não podemos pegar versículo isolado. No primeiro contexto aqui, o irmão mais velho da parábola representa os judeus, os fariseus, né? O pessoal que já era de Deus, como eu até pregava domingo, e que ao ver os pecadores indo para Jesus, o que é isso? Não pode, né? Ao invés de ficarem felizes, eles estavam bravos, né? E numa certa forma nós somos, né, irmãos, o irmão mais novo, né? E ali então, no sentido agora, nós vamos colocar no sentido de mais velho também. Lucas 15, nós vamos pegar aqui o versículo 25, fala assim: e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças do festa, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio o teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado. O gaúcho, né? Faz churrasco para tudo. Porque o recebeu são e salvo. Matou o melhor, né? Terneirinho lá, coisa de primeira. Porque o recebeu são e salvo. Mas, o 28, mas ele se indignou e não queria entrar. Olha só. E saindo o pai estava com ele. Então, outro irmão mais velho, né, na figura agora, na parábola, né, de vez de entrar, né, de participar da festa, né, comer uma costelinha, que o irmão não voltou, feliz da vida. Não vou entrar. O que é isso? Não vou entrar. Não vou. Eu não sei, né, moço, como é que chegou a história, mas alguém lá, né, contou para o pai, e o pai saiu para fora da casa. Entra, filho, vamos, entra, vamos, participa, vamos, entra. Ele insistia, né? Vamos, entra, vem comemorar. Quer dizer, né, irmãos? Aí nós vimos a posição que quando, né, irmãos, o irmão mais novo vai embora, você não vê o aparecimento do irmão mais velho. Não fala nada, né? Mas agora, no final da história, aparece ele, depois de voltar do trabalho, né, de não vou entrar, não quero. E o pai vai lá fora e diz: entra, vamos, vem comemorar. Ele não quer, né? E aí o versículo 29 fala assim: mas respondendo ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, esse teu filho, olha só, esse teu filho, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o... Então se viu, né, irmãos? Como eu falei, eles representavam primeiramente os judeus, né, que cumpriam a lei, mas não tinham alegria. Você vê, né? Você pode falar que o irmão mais velho não era obediente? Era. Você pode falar que o irmão mais velho não era trabalhador? Era. Você pode falar que o irmão mais velho não obedecia? Obedecia. Não era um servo inútil. Fazia tudo, até mais, perfeitamente. Só que ele falou o quê? E o senhor nunca me deu um bezerro para eu fazer com os meus amigos aqui? É um cabrito, né? Pelo menos um cabrito. Então quer dizer, ele servia. Ele podia ser repreendido por desobediência? Não. Ele poderia ser culpado de não fazer? Fazia, não era servo inútil. Ele podia alguém falar alguma coisa dele? Não, ele era. Alguém podia dizer que ele não era trabalhador? Trabalhava. Mas você vê que dentro dele, o que, moço? Ele cultivava o quê? Uma insatisfação. Que o pai nunca deu um cabrito para ele. E agora esse pecador aí, filho, né? Esse teu filho aí vem e tu já mata um bezerro para ele. O bezerro, não, mas era a melhor, né? Era o melhor, né? Era aquela preparada para uma ocasião assim, né? Como fosse um casamento, assim, algo muito especial, carne de primeira mesmo, né? Você tu já deu para ele isso aí. Então quer dizer, né, irmãos? Assim, olha a diferença lá do Moisés, né? Olha, só vai começar então a partir dos meus filhos uma nova nação. Mas pode tacar fogo nesse bando de rebelde aí. Ele não fez isso. Agora o irmão mais velho já fez. Tanto tempo eu te obedeço, há tanto tempo te sirvo, e o senhor nunca me deu nada, nem um cabrito. Agora para esse filho o senhor deu, né? Mas então, lembra que eu falei? A primeira interpretação, os irmãos mais velhos eram os judeus. Lembra que eu pregava domingo, né? Eram os judeus que cumpriam, parece, né? Só que qual é o problema? Eles rebaixaram a lei de Deus de tal maneira que fosse apenas um conjunto de regras. Por isso que eu sempre falo, temos que cuidar para não ser Mariazinha vai com as outras. Deus me abandonou, eu oro 6 horas por dia, jejum, me consagro, e na hora que eu precisei ele me abandonou. Puxa, a pessoa via Deus apenas como o quê? Um patrão. Eu faço tudo o que Deus pede e ele não me ajudou. A pessoa vê Deus como um patrão, não vê como pai. A pessoa reduz o evangelho, e está errado, e aqui não é ensinado isso, ao que? A meros rituais e formalidades. E ela passa anos fazendo aquilo ali, ninguém pode falar que não faz. Ela passa anos obedecendo, ninguém pode falar que não obedece, mas a alegria não está no coração, não adianta, né? E aí então, olha só no versículo 39, né? Vindo porém esse teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Olha o que o pai diz. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Era como se falasse: tu nunca pegou porque tu nunca quis, é teu também. Tu nunca desfrutou porque tu não quis. Tu nunca chamou os amigos para fazer um churrascão aí. Tu nunca matou o bezerro cevado porque tu nunca quis, porque tudo é teu também. E não tinha razão, não, irmãos, porque a gente sabe que na lei o filho mais velho herdava o dobro dos outros irmãos, né? Então se os irmãos ganhassem, né, ele herdava o dobro. Se você somasse tudo que os outros irmãos ganhassem, aqui no caso era 2 filhos, né? Se você somasse tudo que os outros irmãos ganhassem, o dobro, né, digamos assim, metade era sempre. Ele não tinha, irmãos, mesmo que o outro tivesse desperdiçado, ele tinha o dobro da herança. Então, quer dizer,
aquela história, estava reclamando de boca cheia. Mas filho, tudo é teu. Porque tu é dono também, tu é proprietário, tudo é teu. É como se falasse, tu nunca fez isso porque tu não quis. Tu reduziu o meu relacionamento a só regras e regras e regras. Tu te vê como apenas um funcionário meu. Tu não é meu funcionário. Tudo que é meu é teu. Glória a Deus, irmãos. Mas ele fala agora no 32, ó. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão, olha, ó, tu esqueceu que ele é teu irmão ainda? Esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus, né? Então tem que fazer festa. Às vezes a pessoa fala assim, porque algumas pessoas desviadas não vêm para a igreja de volta porque tem medo do olhar de julgamento. Eu não sei quem é que diz isso, porque a maioria das pessoas fica feliz quando vê alguém desviado voltando. A pessoa não veio porque ela tem medo. Conversa fiada. Pode ser que uma pessoa... Eu falei, eu sou pregador há quase 18 anos. Já passei em todo o Rio Grande do Sul pregando a palavra. Não comecei agora de manhã a pregar a palavra. Mentira, a conversa é fiada. A maioria do povo, 98% do povo, irmãos, fica feliz quando uma pessoa volta de novo, né? Algum que o outro vai dizer, que é isso, tal, vai acontecer, né? O irmão mais velho tem em todo lugar, mas a grande maioria fica feliz sim, né? E só que às vezes o que acontece, né, irmãos? A própria pessoa coloca sobre ela esse olhar. Mas vão dizer o que para mim? Eu não estou nem aí o que vão dizer de mim. Eu quero entrar no céu. Eu estava morto e fui achado. Eu tinha me perdido, né? E fui encontrar. Estava morto e revivi. Glória a Deus. E nós temos que fazer festa. Amém? Não temos o prazer. Tá vendo aquele irmão lá? Não. Nós temos que orar por aquela pessoa que se desviou. Como eu falo, né, irmãos? E está gravando aqui. Eu sou responsável pelo que eu falo, né? Às vezes um obreiro, às vezes um pregador, até aqui mesmo em Bento, alguém às vezes muito importante, que até já te abençoou, quem sabe um dia, e essa pessoa se desvia, essa pessoa se perde. Qual é o nosso papel? É dizer que é uma bênção? Não, não é uma bênção. Bênção é quem está firme com Deus, mas foi uma bênção, né? A gente não pode dizer que a pessoa não foi uma bênção, mas qual é a nossa oração? Tá vendo? Você brincou com Deus, tem mais aqui para o inferno mesmo, tá vendo? Aí, não adianta, o fogo bateu e o joio foi queimado. Não podemos fazer isso, embora seja verdade, né? Mas o que nós temos que orar? Senhor, traz aquela pessoa em nome de Jesus, traz aquela pessoa de volta. Senhor, traz aquele que tinha se perdido, traz aquele, quem não saiu pelo Espírito vai voltar. Espírito, ela vai para um lugar que ela fica firme, não que se desvie e enfraquece, né? Então, quem não saiu pelo Espírito vai voltar, e quando voltar, que eu vou ser feliz, né? Volto a falar, não é que eu vou curtir coisa errada, que eu vou botar lá, né? Não é isso não, né? Mas é orar. Então se vê a diferença do irmão para o outro, né? O irmão, não, o Senhor não destrói, não, Senhor, por favor, não, olha, né? Os pessoal vai falar que o Senhor destruiu eles, que o Senhor foi fraco para colocar em Canaã. Senhor, lembra do Abraão, do Isaac, de Jacó, lembra que a promessa foi feita para eles, tal, né? Tá bom, então eu vou deixar assim, né? Agora você que é isso? Porque eu obedeço, porque eu faço, porque há tantos anos eu te sirvo, porque eu nunca quebrei nenhum regulamento, isso não me deu nada. Ô filho, tu não quis. Né? Então você viu? Ele reduziu o papel de filho a apenas o quê? Um empregado. Não é que nós não temos que obedecer, né, irmãos? Mas não é só regra, também tem o quê? Tem a comunhão, né? E glória a Deus, Deus é bom, né? Nós vamos terminar aqui, tá boa a palavra, depois eu vou editar ali o vídeo, né? E vou mandar lá para o pessoal que está precisando, ou que não consegue vir na igreja. E nós temos também um irmão mais velho, maior que Moisés e melhor que o filho mais velho,
Ali não ficou claro, né, no final da parábola, se o irmão mais velho entrou ou não. É como se Jesus falasse para os fariseus: vocês vão entrar ou não vão entrar? Né? Porque ali na parábola o irmão mais velho são os fariseus, né? É como ele deixou em aberto, ele não falou que ele entrou, né? Ele deixou em aberto, é como falasse: e aí, vocês entram ou não entram? Né? Aí a gente, né? Ou não? E aí Romanos 8, irmãos, vamos lá. Tá boa a palavra, mas eu tenho que terminar aqui, né? Mas eu sempre falo isso, pastor, mas claro, né? A palavra fala comigo para eu dividir com vocês, né? Um pedacinho dessa mensagem, em 2006 eu vi um missionário Alcides pregando, nunca mais eu esqueci. Um pedacinho, né? O resto Deus me deu, eu fui acrescentando conforme a revelação que Deus me deu, né? Glória a Deus. Lá no céu, falando assim, o bigodinho dele, né? Ô Jesus, você está pregando que eu preguei? Eu lembro dessa palavra. Né? Deve estar falando na festa, né, mãe? Eu lá contando os causos com os anjos, né? Deve estar. Um dia a gente vai estar junto com ele, daqui a muitos anos, né? Em nome de Jesus. Romanos 8. Ai, ai. Romanos 8, 29. Olha só o que fala. Porque os que dantes conheceu. Romanos 8, 29, né? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Por Jesus, graças a Deus. Não que nós somos irmãos no sentido de filhos, né? No sentido de Deus. Jesus é Deus e não tem essa repartição com ninguém. Mas ele fala, né, que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Foi a primeira pregação que eu fiz aqui, né, no domingo, né? Meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe. É aquele que faz a vontade de Deus. Lembra que eu preguei aqui, né? Logo no começo que eu cheguei aqui, acho que nem tinha trancado a igreja ainda. E aqui fala de novo: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se ele é o primogênito, ele é o irmão mais velho. Né? E essa, então, né, depois você pode ver ali que nós somos predestinados. Então, sou crendo na predestinação? Claro que sim. Qual é a predestinação? Que em Cristo todo pecador, está predestinado a se tornar um filho de Deus. Isso sim. Agora que Deus escolheu quem vai para o céu, quem vai para o inferno, isso não tem cabimento. A gente não vai entrar nessas besteiras aí, né? Mas isso não existe, né? A predestinação é ser um filho de Deus, a fim de que ele seja o primeiro de muitos irmãos. Às vezes a gente que fala assim, ô Luiz. Não é Luiz, é irmão Luiz, né? Como se fosse feio chamar o outro de irmão. É irmão. A irmã não lembra o nome dela, né? Mas a gente chama de irmão, né? Não é costume, é irmão. Mas nós não somos irmãos, mas né? Se nós somos filhos de Deus e Jesus é o nosso irmão mais velho, então nós somos irmãos, né? Eu me dá uma coisa, eu falo assim, ô Luiz, me dá uma coisa, irmãos, eu faltando com respeito. Por quê, pastor? Porque eu não consigo. Se é da igreja, é irmão Luiz. Então, aqui pode ter outras pessoas também, né? Até quem está ouvindo, mas eu tenho uma trava dentro de mim, eu não consigo dizer. Quando eu boto uma mensagem, eu boto um i, ponto, e o nome da pessoa. Que parece que eu não consigo, eu tenho uma trava entre mim que eu não consigo dizer. O João. Eu não consigo, eu tenho uma trava entre mim, é irmão João. Né? Por quê? Porque eu estou lembrando que ele é meu irmão, ou minha irmã, né? Por causa de Jesus. Amém? É querer dizer paz, a gente dizer bom dia é cumprimento do mundo. A palavra manda nós nos saudarmos com a paz. Se é paz de Deus, paz do Senhor, se é shalom, se é paz do Senhor Jesus Cristo, não sei. A palavra manda nós nos saudar com a paz. Tem igreja que diz a graça e a paz. Paz e graça, né? Porque não é só igual bom dia, boa tarde, boa noite. Isso a gente faz no mundo lá fora e não tem problema nenhum, tá, moço? É melhor do que ser mal educado. Mas nós nos saudamos uns aos outros com a paz. Então não é um costume, né?
é a paz. É como se eu falasse, né? Você tem paz com Deus, e eu quero que você tenha paz comigo também. Paz, irmãos, né? Ou graça e paz, ou paz e graça, né? Paz de Deus, ou paz do Senhor Jesus. Aí não tem muita fórmula, né? Mas a palavra nos manda nos saudarmos com a paz. Quer dizer, né? E o nosso Senhor Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Então, e para terminar, Romanos 8, versículo 15. Então não é costume de igreja, né? Aí esses irmãos ficam dando paz, mas não é costume nos saudar uns com os outros. A palavra até mandava nós dar beijo nos outros, no rosto, claro, né? Nós não cumprimos, a palavra nos manda até nos saudar uns aos outros com um beijo no rosto. Nós não cumprimos isso, mas a palavra manda fazer, e aí? Né? Não é que ninguém vai para o inferno, né? São Pedro chegou aqui. Tu não dava parte do Senhor, tu não beijava os irmãos no rosto. Então não entra aqui em cima. Não, mas o pastor precisa sair. Manda ele chamar ele. Né? Não. Mas é uma coisa que nós temos que fazer. Né? Então quando a gente fala paz, né? O paz não é igual um bom dia, boa tarde, boa noite. Posso dizer bom dia, boa tarde, boa noite. É melhor do que ser mal educado e virar cara com as pessoas. Não. Mas quando eu falo assim, paz, irmãos, aquilo é uma bênção. Eu estou desejando, né, que você saiba que você tenha paz com Deus e que você venha ter o que? Paz comigo. Por isso que eu não tenho cara de pau de chegar para uma pessoa que eu falo mal pelas costas, não falo mal de ninguém, tá? Eu sei, paz, irmão. Eu não tenho cara de pau. Eu não tenho cara de pau de fazer isso. Porque Deus fala assim, ó, hipócrita. Eu não tenho, né? Então é melhor não falar mal de ninguém pelas costas, nem tá gravando ali, Deus fala contigo. Eu não tenho, pai, eu tenho pavor. Paz, irmão, eu não tenho. Deus fala assim, mentiroso. Eu não te ensinei isso, né? Eu tenho que ter paz, né? Não posso desejar o mal, né? Não posso desejar que a pessoa vá. Isso eu chamo de irmão, é irmão, né, irmãos? É irmão em Cristo. Quando a gente pega o costume, quando o pastor foi na padaria, obrigado, irmão. Quer dizer, obrigado, fulano. A gente acostuma falar, irmão, que bênção, paz, né? Bom dia. Né? Porque é uma coisa que faz parte da gente, não, é uma coisa que nós desejamos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então a gente não é colega, a gente é irmão. Podemos ser colega de obra, colega de ministério, né? Podemos ser amigos, mas ele é o primogênito entre muitos irmãos, né? Glória a Deus. Lá em Hebreus 2 fala que ele não se envergonha de se chamar nosso irmão. Não, nosso irmão mais velho, né? Glória a Deus. Esse é o bom, né? Melhor do que Moisés, mas, né? Com certeza. Obedeceu mais do que o irmão mais velho da parábola do filho pródigo e não fala, eu te obedeci. E esse povo aí agora pode entrar no céu por causa de mim? Olha o que eu passei! Não! Se ele passou, foi porque nós poderíamos o quê? Através do que ele passou, nos colocar o quê? No céu. Então é claro que ele é nosso Senhor, né? Mas ele se identificou como nosso irmão mais velho. Glória a Deus, né? Então Jesus é meu irmão, pastor. Jesus é meu irmão mais velho, né? E nós somos irmãos mais novos, né? Glória a Deus. Romanos, até para ler em casa vocês lerem o 14, mas vamos ler o 15 aqui, que foi o que Deus me lembrou. Fala assim, ó, Romanos 15:1. Vamos orar aqui daqui a pouquinho. Já fechou acho que meus 40 minutos de pregação. Geralmente é o tempo que eu procuro pregar, né? Aí fica agradável. Romanos 15:1 fala assim, ó, mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos. Duas coisas, né? E a segunda, e não agradar a nós mesmos. Então por isso que eu falei, irmãos, eu só posso ajudar o fraco se eu estou forte. Por isso que a gente fala, irmãos, primeiro você ora por você, para você estar firme, para você poder abençoar a tua casa, a tua família. Porque a palavra fala o quê? Que quem é forte deve suportar. O suportar, irmãos, é dar suporte, não é aguentar, né? É dar suporte, é ajudar. Por isso que nós falamos, Senhor, eu não abençoo o pecado, eu abençoo o pecador. Senhor,
Fala lá com aquela pessoa, com aquele meu familiar, né? Antes de nós começar os cultos, né? Senhor, a gente sempre ora antes, Senhor, abençoa hoje o culto, fala com as pessoas, fala com a tua igreja. Ali pode ter uma pessoa que está indo para o inferno, e com a palavra de Deus ela pode nascer de novo. Senhor, fala com o teu povo, abençoa, né? Nós temos que fazer isso aí. Então, suportar e não nos agradar a nós, né? Aquele irmão caiu lá. Aquele irmão caiu porque ele não ora tantas horas como eu. Aquele irmão lá se desviou. Não devia jejuar igual eu jejuo? Nada contra orar e jejuar, tem que fazer, tá? Estou só dizendo, né? Aquele irmão caiu. Aquele irmão caiu porque ele não se aplica a buscar como eu busco. Não. Pode ser até que seja verdade, né? Temos que jejuar, precisamos orar, precisamos buscar, né? Mas não o que? Para tentar não nos promover, mas tem que ensinar, né? E aí fala assim, ó, 2. Portanto, cada um agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Amém? Para edificar uns aos outros, né? Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Ou seja, né? As nossas injúrias caíram sobre Cristo, e foi o nosso intercessor. Deus, por isso eu oro pela minha casa, eu oro pela minha família. Aí o capeta fala, né? Mas o familiar dela é um cachaceiro. Deus, mas eu abençoo o cachaceiro em nome de Jesus. Eu não abençoo a cachaça, né? Cachaça não é bom, né? Mas eu abençoo ele em nome de Jesus. Aí o diabo fala, né? Mas ela não é casada, ela é amontoada, juntada, é o namorido, a namorida. Hoje sim, né? Não, Senhor, que essa pessoa se converta em nome de Jesus, que ela venha ser mulher de um homem só, né? E homem de uma mulher só, que possam casar e ser felizes em nome de Jesus. Estão no pecado, Senhor, mas eu peço que o Senhor toque no coração, né? É assim que nós oramos. E claro, tem que ensinar, né? Alguém fala, não, é errado, é pecado, como eu falei, não tem que suavizar a Bíblia, né? Evitando esses versículos como se Deus tivesse sido muito pesado ao falar eles. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, nós que nos adequemos a ela e o mundo que se converta, né? Mas nós temos que fazer então o quê? Entender isso aí. Glória a Deus, né? Essa palavra. E aí nós vamos terminar assim, ó, 5 e o 6. Tem mais coisa aqui, mas já... Ora, de paciência, de perseverança, né? E consolação vos conceda o mesmo sentimento. Então, ó, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, Deus, que o Senhor conceda para teu povo esse mesmo sentimento, porque a igreja Neamos de Roma ali, existia muita gente, tinha gente que era judeu e se converteu a Jesus, gente que foi pagão e se converteu a Jesus. Então alguns costumes e divergências, né, aconteciam muitas vezes, né? Por isso que no 14 ele fala, né, um come carne, né, outro é fraco, diz que só come legumes, né? Tipo assim, é como se ele falasse, tem coisas pequenas e insignificantes que não vai alterar a salvação. E isso não deve ser então o quê? O foco. Se você ler depois Romanos 14, né? Até por isso que falou que se alguém come sem fé, está pecando. Tudo que não é da fé é pecado, né? Um considera santo todos os dias, o outro considera só um dia santo, né? Então é como se a palavra fala, olha pessoal, tem coisas que são insignificantes, tem coisas que são irrelevantes e que não deve ser o que? O nosso foco, né? Não deve ser o que? A nossa doutrina, né? A doutrina é doutrina. Então aí depois ele continua, né? No 14 ele vai para o 15 aí, porque a Bíblia não foi escrita em capítulos, né? Ela era uma carta só, né? Então ela continua falando, pessoal, né? Que Deus faça a mesma coisa. Aí para terminar, para que versículo 6, para que concordes a uma boca e glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor
Jesus Cristo. Glória a Deus, né? Então é assim como Moisés. Moisés, eu vou acabar com todo mundo. Oh Senhor, o Senhor é bom. Eu sabia quanto tempo esperei. Chegou a minha vez. Não, Senhor, não faz isso. Ah, Senhor, olhe. Deus, lembra que o Senhor prometeu a Abraão, Isaac, Jacó? Era, né? Você viu, não, que depois realmente quem pecou, né? É por isso que eu falo, né? Nós não colocamos ninguém no céu de carona, né, irmão? Mas nós oramos que as pessoas tenham chance, e algumas, se não aproveitar, a gente não vai dar conta, a gente vai dar conta se não pegar, né? Aí o irmão velho, o outro irmão, né? Quem eu vou entrar? Eu obedeço há tantos anos, eu não quebro os mandamentos, nunca tive um cabrito. Ô filho, tudo é teu. Tu não é meu funcionário, tu é meu filho. Como você fala assim, ó, tu nunca fez porque tu não quis. Mas esse aqui, ele voltou, vamos fazer festa, né? O que mais que nós aprendemos? Jesus é o primogênito. Então, quando você chama eu de irmão ou de irmã, né, ou vice-versa, né, não é costume de igreja. Pai do Senhor, não é costume de igreja, né? Ô irmão, não é costume de igreja, é mandamento, é entendimento de que eu sou o quê? Né? Filho de Deus, que a pessoa é meu irmão também. Paz, irmão, ou paz e graça e paz de Deus. O importante não desejar guerra, né? Paz, não é o cumprimento. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o cumprimento que temos que dar. Mas quando eu falo assim, paz, irmãos, vamos na paz. Isso é um cumprimento, amém? Isso é uma bênção que para o crente Deus dá. Glória a Deus, né? Ele é o primogênito. E o que mais nós aprendemos em Romanos 15, né? Que tem coisas que nós temos que ser fortes. Só pode suportar o fraco. Vamos falar, a palavra suportar significa dar suporte, né? Só pode dar suporte para o fraco quem é forte. Então, em vez de se preocupar em fortalecer o fraco, eu tenho que procurar me fortalecer. E aí, né, eu vou poder suportar, edificar eles em nome de Jesus. Glória a Deus, né? Pega essa palavra, coloca no coração, medita. Vamos falar muito mais com vocês, né? Uma hora nós vamos pregar sobre a parreira, né? Vamos dizer que a parreira, ela precisa do que para ela não ficar no chão? Ela precisa de um suporte, né? Mas mais importante que o suporte é a parreira. Uma hora eu vou pregar sobre isso, irmãos, que o suporte são os ministérios que Deus dá para a igreja. Mas mais importante que um cargo ou um ministério é a parreira. Então é muito legal. Uma hora eu vou pregar sobre isso, né? Quando, pastor? Calma, você acha que eu vou pregar tudo que você num dia só, né? Mas nós temos que então ser esse suporte também. Mas mais importante que suportar é o quê? É a videira, é aquela vida, né? Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos orar em nome de Jesus? Você está no horário? Mas Deus vai falar com o pastor do horário? Não, agora é recém 9h28, né? Eu digo pastor do horário, né? Porque já meus 40 minutos aqui no... Então é isso aí, não, mas é buscar Deus. Ah, pastor, mas se eu falar, eu não estou nem aí se as pessoas vão achar que eu estou me promovendo. Se eu sou forte, eu tenho que parecer forte, falar igual forte e ser forte, né? Eu chego aqui, ô irmão, desculpa, tá? Hoje eu não consegui nem orar direito, me perdoe. Tem pessoa que nunca vai vir na igreja, né? Não, eu orei. E é lá na oração que Ele me fortaleceu, me abençoou, para agora eu estar aqui, o quê? Também em casa, abençoando você. Deus me lembrou dessa palavra, né? Lá de 2006. Lembrei, não tudo, né? Mas outras coisas Deus me acrescentou mais, né? Que o missionário pregou sobre o filho mais, os dois irmãos mais velhos. E aquilo me bateu no coração. Olha essa palavra. Né? E aí depois eu acrescentei o que Deus me deu, igual aquela palavrinha que eu falava de Êxodo, né? Aquela palavra há muitos anos eu já prego ela, muito tempo eu já conheço ela. Eu estava lendo ali, então eu vou ter que dividir hoje. Eu não gravei essa palavra, vou gravar. Então para que é, né, irmãos? Não é para se aparecer. Se eu tivesse, não, irmãos, o interesse de me aparecer, né? Aí eu ia publicidade, eu ia fazer coisas, não ia usar o pessoal da igreja para fazer isso. Eu ia fazer publicidade, pagar para compartilhar os vídeos, o Face, tal. Mas não é isso. Porque nós estamos gravando a reunião. Eu não sou obrigado a gravar a reunião.
né? Mas nós gravamos para as pessoas, que não é para me promover, né? Para elas entrarem no meu Face, ou me promover, ou me fazer conhecido. Não preciso disso, né? Mas o que? É para ajudar aquela pessoa que agora, na época de pandemia, precisa o quê? De um suporte, amém? Né? De um suporte, para a pessoa não se perder. Então a mesma coisa somos nós, né? Temos que orar, temos que buscar a Deus em nome de Jesus. É fácil ser o irmão mais velho, pastor? Não é, né? Esses dias nós temos a filhinha mais velha, né? Que é a Andriele, e ela é a segunda mamãe praticamente da Esther, né? Ela, né, pediu que queria uma menina para não ter que pintar o quarto azul, metade rosa, né? Deus atendeu ela, então tá. Agora ela que aguente, né? Mas ela cuida, né, moço? Ela cuida, é quase uma segunda mamãe, mas não é mamãe. Às vezes quando ela fala um pouquinho mais, Andriele, o pai e a mãe dela somos nós. Respeito, né? Para quê? Para ela saber que ela ajuda, mas que ela tem o quê? Que ela tem um limite, né? E aí Deus me lembrava que a mesma coisa somos nós, né? Nós somos os que dão a ordem, que respondem, que abençoa, mas tem limite. Quando a gente passou um pouquinho do limite, eles falaram assim: Moisés, João, Teresa, fulano, o pai sou eu. Sim, senhor. Né? Porque assim, como Deus nos ensina a revelação da palavra até no dia a dia. E Deus me colocou isso no coração. Eu falei assim: puxa, né? Eu sou uma Andriele, eu cuido dos maninhos mais novos. Mas quando eu tento passar de Moisés, o pai sou eu. Sim, senhor. Pá, né? E aí Deus me lembrou dessa pregação de hoje. Deus é bom, né, mas Deus é bom. Vamos falar com o Senhor, senão eu me empolgo aqui, né? E com 2 pessoas só prega assim, pastor, imagina com a igreja cheia. Pois é, né? Não importa, deixa ele pregar. Obrigado, Jesus. Como nós falamos, Pai, o dia que nós perder o brilho no olhar e a alegria de falar de Deus, não adianta, Pai. Nós não vamos subir em cima do altar aqui amargos, rabugentos, quase como se fosse uma obrigação estar aqui pregando, descer o sarrafo no povo. Pai, não, isso não existe, Pai. É como o irmão, ele pode ajudar, o irmão mais velho ajuda, orienta, dá uma ordem, dá uma palavra, mas quando ele tenta falar um pouquinho mais, o pai fala: ó, o pai e a mãe sou eu, somos nós. Deus, e ali então eu entendo que por mais que seja dada a resposta, como a Bíblia diz, vocês podem ter muitos aios, mas não tereis muitos pais. Existem os pais espirituais, Pai. Senhor, não adianta, nós podemos ter muita gente que nos ajuda, mas pai espiritual é poucos. Por isso, Pai, nós somos ali os pais, mas também os irmãos mais velhos. Podemos agir, meu Deus, igual Moisés, é uma tentação muitas vezes. Ou podemos agir, meu Deus, como Deus, a tentação ali do irmão mais velho. Senhor, nós não podemos nos promover. As pessoas vão ver que nós somos fortes. As pessoas vão olhar, Pai, que nós somos diferentes. Não tem como esconder uma cidade edificada num monte. Já pregamos isso, Pai, várias vezes. Mas, Pai, que ainda assim venha a ser para nós mostrar que nós somos filhos de Deus. E, meu Deus, nessa palavra que hoje estamos encerrando, que é transformando o coração da família, Pai, que mais tarde essa pessoa, ela vai colocar ali, Deus, naquele coração que é um simbolismo, Senhor. Ali está a nossa casa, ali está a nossa família. Nós não falamos para Deus abençoar o pecado. Nós não falamos para Deus abençoar o que está errado. Pecado é pecado, e pecado leva para o inferno. Acabou, ponto final. Mas graças a Deus que Jesus veio para chamar os pecadores ao arrependimento. Graças a Jesus, o velho não ficou dizendo: o pai é meu, é só meu, não divido